Procedo à leitura das atas das duas últimas sessões. Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e também aqui nas galerias do Parlamento Catarinense, a ata da 95ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de outubro de 2019. Presidência, deputado Rodrigo Minotto. Secretarias, deputados Laércio Schuster e Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 17 do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Volney Weber, Maurício Skudlark, Márcio Machado e Fabiano da Luz. Momento seguinte, o líder do Bloco Social Liberal, em questão de ordem, suscitou dúvidas sobre o fato determinante, contido no requerimento do deputado Kennedy Nunes e outros, que requer a constituição de CPI. Recebido o senhor presidente, na forma do artigo 41, parágrafo 3º do Regimento Interno, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 077, 188 e 292/2019. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 526/2015, 165/2018, 038 e 127/2019, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação números 552 a 554/2019 e as moções números 529 a 532/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1481 a 1495/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1476 a 1479/2019. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para sexta-feira, às 18h30, no município de Joinville. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Ata da 15ª sessão solene da primeira sessão legislatura da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de outubro de 2019. Presidência, deputado Kennedy Nunes. Às 18h30 do dia 18 do mês de outubro do ano de 2019, na cidade de Joinville, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor coordenador da Marco Regional de Joinville, Tiago Furtado. Neste ato, representando o senhor, excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, Jean Rodrigues da Silva. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Joinville, Udo Deller. Magnífica reitora da Universidade da região de Joinville, Univille, professora doutora Sandra Aparecida Furlan. E senhor coordenador do curso de medicina da Univille, professor Tiago Neves Veras.
Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 20 anos do curso de Medicina da Universidade da Região de Joinville, Univille. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor professor doutor Mauro de Souza Leite Pinho. Na continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor coordenador do curso de Medicina, quando da formatura da primeira turma e representante da comissão que elaborou o projeto do curso de Medicina e docente desde 1999, Edson Sidney de Campos. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor professor Tiagos Neves Veras, neste ato representando todo o corpo docente da instituição. Também teceram seus discursos a magnífica reitora, doutora Sandra Aparecida Furlan, e o excelentíssimo senhor secretário da Saúde, Jean Rodrigues da Silva. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente Júlio Garcia, essas são as duas atas das sessões anteriores. Muito obrigado, deputado Laércio. Na forma do regimento, damos as atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Ricardo Alba. Tem a palavra por até 10 minutos, deputado. Tem a palavra pela ordem o deputado Maurício Kudilark. Só para registrar a presença do prefeito Tiago de Dionísio Cerqueira, ele e a Bianca lá que estiveram aqui na Assembleia Legislativa, e também aproveitar da nossa saudação, aí eu sei que o deputado Alva vai fazer, aos colegas da Segurança Pública da PRASC que estão presentes hoje aqui na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos. A presidência registra igualmente ao deputado Maurício, em nome de toda a Assembleia Legislativa, com prazer, a presença dos representantes da PRASC na Assembleia Legislativa. Sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em suas casas, a cada um dos cidadãos, membros da Segurança Pública que lotam o plenário desta casa, uma satisfação tê-los aqui. Quero começar o pronunciamento de hoje, senhor presidente, colegas, falando do microempreendedor individual. A importância dos microempreendedores individuais para Santa Catarina e para todo o Brasil. O MEI, como é conhecido, que agora, em 2019, completa 10 anos. Microempreendedor, para quem não sabe, é aquela pessoa que trabalha de forma autônoma e que fatura no máximo R$81 mil por ano. É a porta de entrada para boas oportunidades de negócio, também conhecido como autoemprego. É aquele pequeno negócio, senhores, que beneficia o empreendedor mais simples, a manicure, o motoboy, a doceira, o eletricista. É uma forma de obter rendimento de forma rápida e que contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil. O microempreendedor individual pode emitir notas fiscais, pode vender para órgãos públicos, pode vender utilizando cartões e emissões de boleto, pode fazer pagamento unificado e simplificado de impostos, tem cobertura previdenciária, tem acesso a linhas de créditos. Aliás, aqui em Santa Catarina, o acesso à linha de crédito a juro zero.
diga-se de passagem, é um incentivo ao negócio formal e ao empreendedorismo. E aqui eu trago alguns dados sobre os microempreendedores individuais. Já foram 263 milhões em concessões de créditos para mais de 92 mil microempreendedores individuais catarinenses. Para se ter uma ideia da importância desse segmento, senhores, aqui em Santa Catarina, no ano de 2017, dos 96.500 novos negócios, 72 mil são microempreendedores individuais, ou seja, aqui representam 74% dos novos negócios daquele ano de 2017. Segundo o levantamento da Serasa Experian, do total de 2,5 milhões de novas empresas abertas em 2018, em todo o Brasil, 81% foram MEIs, ou seja, no Brasil já se somam 8 milhões de empreendedores individuais. E diante dessa importância no cenário catarinense e no cenário brasileiro dos microempreendedores individuais, eu propus aqui na Assembleia Legislativa o projeto que cria o Dia do Microempreendedor Individual Catarinense, que é a data de 19 de dezembro, dia da lei nacional que criou esse campo de atuação, justamente para chamar a atenção do poder público, para chamar a atenção dos catarinenses para esse segmento, porque a gente precisa de menos burocracia e de mais empreendedorismo, de mais geração de emprego, de mais renda e de mais e cada vez mais microempreendedores individuais que com o seu esforço, com o seu trabalho, com os seus méritos, prosperam na vida. Quero falar sobre a rede hospitalar de Santa Catarina, parabenizar o governador pelo grande investimento de 190 milhões, inédito, na rede hospitalar catarinense, sobretudo nos hospitais filantrópicos. Na data de ontem, estive no município de Brusque, visitei o Hospital Azambuja novamente, visitei este ano o Hospital Azambuja, fui inclusive acompanhado do empresário Luciano Hang, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, e lá nós vimos a importância desse hospital para o desenvolvimento da saúde, não só de Brusque, mas de toda a região. E lá também cobramos o secretário de Saúde, a Casa Civil, sobre a liberação de emendas parlamentares, e hoje já obtivemos o retorno. Hoje conversei com o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que nos garantiu que as emendas de deputados da legislatura anterior, que destinaram recursos para aquele hospital, serão liberadas ainda este ano. Então, uma notícia boa para o Hospital Azambuja, que está ampliando a sua estrutura e que precisa de recursos. E parabenizar o empresário de Brusque, também o corpo empresarial de Brusque, que abraça muito essa instituição. Então, fica aqui o meu abraço ao Hospital Azambuja. Quero finalizar o meu discurso conversando aqui com o pessoal da Prasc, que lota o plenário dessa casa. Quero dizer que, assim, ao lado também do deputado Lima, estou ao lado de vocês, já usei a tribuna em diversas oportunidades para cobrar a reposição inflacionária dos profissionais de segurança pública, não só dos policiais militares, mas também da Polícia Civil, do IGP, que somam 6 anos sem reposição inflacionária. Não estou culpando o atual governo, porque a culpa não é do atual governo, mas o problema é. Então, a solução terá que vir do atual governo, do governador Moisés, que nós temos cobrado bastante nesse sentido. Mas quero aqui reforçar o apoio à categoria, à Prasc, e a todos aqueles que trabalham a segurança pública no estado de Santa Catarina, e dizer que estou ao lado também cobrando essa reposição mais do que justa e necessária para a categoria, assim como fiz em outros momentos nessa tribuna também. Obrigado, senhor presidente. Próxima oradora inscrita, a deputada Luciane Carminati. Tem a palavra a deputada por até 10 minutos. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando este plenário. E olha, Sargento Lima,
Eu recebi a informação do secretário de Educação, tratando da carreira dos professores, que este ano não teria nenhum reajuste para o magistério e para nenhuma categoria em Santa Catarina. E eu ouvi isso dele, acho que o senhor deve ouvir também da área da segurança. Eu não sei se é um jogo que diz para um e para outro, né, no final das contas, o que dá. Mas é fato que são áreas essenciais, tanto a segurança pública, quanto a saúde e a educação, e que a gente precisa tratar com carinho. Então, aqui tem também o meu reconhecimento e o meu apoio nesse sentido. Mas eu quero também fazer uma menção rápida aqui, presidente, em nome dos jornalistas Marcelo Espinosa, da Agência L, Maria Helena Sares, da TVA, parabenizar toda a equipe de jornalismo da Assembleia Legislativa, né? 2 dos nossos veículos, a Agência L e a TVA, conquistaram o 2º e 3º lugar também, respectivamente, do Prêmio Fiesc de Jornalismo 2019, promovido pela Fiesc e também pela Associação Catarinense de Imprensa. Concorreram com outros 94 trabalhos de todo o Estado. O 2º lugar foi conquistado na categoria texto pela reportagem especial Benefícios Fiscais, veiculada em abril deste ano, e o 3º lugar na categoria vídeo, com a reportagem especial Mel da Bracatinga. Então, eu sempre falo que a nossa equipe de comunicação da LESC é espetacular. Então, quero fazer aqui a menção, porque valorizo muito os jornalistas, os comunicadores, esses profissionais, e não poderia deixar de passar em branco aqui sem divulgar e também elogiar essa equipe. Mas eu quero falar de um tema que nós temos trabalhado muito no Parlamento desde o meu primeiro mandato, que é a necessidade da alimentação orgânica e da alimentação dos agricultores, dos produtores orgânicos na merenda escolar. No primeiro mandato, nós constituímos um grupo de trabalho com a Secretaria de Educação para avançar, porque o Estado, na época, nem garantia os 30%, como a lei federal prevê, de aquisição de alimentos regionais dos agricultores. E avançou, mas não está ainda naquilo que o nosso Estado pode ser, que é priorizar em todas as escolas da rede estadual a alimentação vinda dos agricultores e especialmente os orgânicos. Nesse sentido, eu tenho que trazer aqui a experiência do município de Tubarão. E veja que a Prefeitura de Tubarão não é do meu partido, mas aquilo que é bom, deputado Márcios, tem que enaltecer. De acordo com dados oficiais do PENAI, o município de Tubarão, no sul do estado, vem aumentando o seu percentual de compras de produtos da agricultura familiar na seguinte proporção. No ano de 2015, comprou 53% do recurso vindo do FNDE, da agricultura familiar para a merenda escolar. 2016, 36,1%. Já no ano de 2017, 146% com a inclusão dos orgânicos, havendo um repasse de 940 mil oriundos do FNDE, sendo que o município usou todo 100% do FNDE e colocou mais 46% de recurso próprio para a aquisição da agricultura familiar. O município criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o que nos permite estar de acordo com a legislação para atender aos programas PAA e PENAI. Ainda em 2017, diz o município, auxiliamos um grupo de produtores por certificação participativa junto ao MAPA para certificação orgânica. Isso precisa ser dito porque muitos gestores, inclusive
A própria Secretaria de Estado de Educação alega que não tem certificação dos agricultores. Está aqui, o município foi lá e ajudou os agricultores a certificar sua produção orgânica. Fruto de uma demanda de mais de 20 anos, foi criada também uma cooperativa da agricultura familiar, em novembro do ano passado, a qual participou da chamada pública da merenda escolar e está fornecendo em Tubarão 61% dos hortifrutigranjeiros, frutas, verduras, feijão, farinhas de milho e mandioca, aipim congelado, panificados, polpa de maracujá. Cooperativa esta chamada de Cooperazul, Cooperativa da Agricultura Familiar de Tubarão e região, com o nome alusivo à Cidade Azul. Proporcionou ainda que agricultores empreendessem com produtos de origem animal, como carne suína, ovos, filé de tilápia, as quais passaram a ser inspecionados com o Serviço de Inspeção Municipal através do incentivo para unidades de beneficiamento e assistência ao Serviço de Inspeção Municipal. Além disso, também a Prefeitura disponibilizou, através de lei municipal, um caminhão-baú térmico e um box com câmara refrigerada e congelada no CEASA de Tubarão. Via convênio, vários equipamentos de modernização foram garantidos para incentivar e agregar maiores valores aos produtos da agricultura familiar, além de oferecer espaços públicos para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, inclusive a sanção da Lei Municipal de Feiras Livres. Outra ação desenvolvida pelo município é o apoio ao turismo rural, com colocação de placas indicativas das propriedades rurais que participam da rota Caminho dos Sabores. Também disponibilizamos uma patrulha, diz a Prefeitura, mecanizada, subsidiando serviços para agricultores familiares, realizando o fornecimento gratuito de inseticida biológico para controle do borrachudo, melhorando a condição do agricultor familiar e turismo rural. Também apoia a formação de associação de criadores de gado de corte de Tubarão e região e das 2 feiras para comercialização de animais de alto padrão genético das raças britânicas realizadas em Tubarão 2018-2019. Também foi criada a Lei Municipal 198 de 2018, que dá tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas e agricultores familiares, com benefícios, e o Decreto 4.208 de 2018, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal. Por fim, ainda, um processo licitatório para compra local, baseado num decreto municipal iniciado com a merenda escolar, foi licitado R$ 2.312.000 para compras locais. Desse total de R$ 2.312.000, R$ 1.827.000 foram destinados somente para a merenda escolar em gêneros alimentícios. Do total licitado, 77,20% ficou com empresas do porte das micro e pequenas empresas locais e 22,7% para empresas não locais, sendo este último percentual 88% para microempresas e 12% para empresas de porte maior. Então, deputados, eu quero parabenizar aqui o nosso ex-colega, deputado Juarez Ponticelli, que é prefeito de Tubarão, e que rompeu com todas as desculpas que a gente escuta para dizer, não tem certificação orgânica, não tem produtores orgânicos suficiente, não tem cooperativa interessada, não tem equipamento. Ele conseguiu aqui traduzir tudo isso numa ação pública em conjunto com o CONSEA, com o Conselho da Alimentação Escolar, em conjunto
Um minuto para concluir, deputada. Em conjunto com os agricultores. Então, acho que as boas práticas precisam ser enaltecidas. Eu fico muito feliz porque isso prova que é possível nós substituirmos a alimentação escolar que temos hoje, que vem de grandes centros, que vem compradas por leilão, né? Por pregão eletrônico, que não garantem a qualidade orgânica, agroecológica e, mais ainda, não ajuda nos nossos produtores locais. O dinheiro não fica no município, vai para fora. Então, merece todos os nossos parabéns aqui. Deputada Ada, quer fazer... Não? Então, eu quero parabenizar toda a equipe que deu conta de fazer isso, os agricultores, os conselheiros, né? E, mais uma vez aqui, respeitar toda a construção que vem do prefeito anterior, que aumentou, de fato, a alimentação dos agricultores, né, a merenda escolar, mas que agora deu um salto de mais de 140%. Obrigada. Tem a palavra pela ordem, a deputada Ada de Luca. Eu gostaria de registrar a presença aqui nessa casa, na Casa do Povo, do senhor Gerson Rodrigues Duzioni, o popular Ganso, que se elegeu presidente do meu partido esse fim de semana. E também gostaria de registrar a presença do vereador Toninho da Embralite. Muito obrigado. Feito o registro, o próximo orador inscrito é o deputado Sargento Lima. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhores membros da mesa, muito boa tarde. Bom trabalho para todos nós, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, aqueles que nos acompanham pelos seus dispositivos móveis. Uma excelente tarde. Deus abençoe o nosso trabalho na tarde de hoje. Quero agradecer gigantemente o atendimento do chamado de cada uma das senhoras e dos senhores aqui nessa tarde de hoje. Tenho muito orgulho em dizer que sempre que eu pedi apoio, fui atendido, e hoje não foi diferente. Nunca ficou ecoando no silêncio meu pedido de apoio. Muito obrigado pela presença dos senhores hoje aqui nessa tarde. Tenho 3 assuntos, e 2 dos primeiros têm que ser muito rápidos, aqueles que eu vou tocar. Primeiramente, honrar uma pessoa que está aqui presente hoje à tarde, deputado Nazareno, pela proposição da matéria, e que inclui, tá, deputado Nazareno? O CETISP poder prestar serviço aos municípios ali. Para quem não conhecia, a gente tem que honrar o trabalho de cada um dos deputados aqui dentro, que o deputado Nazareno que propôs essa matéria. A dificuldade de conseguir trabalho em cidades menores, né, em grandes centros, que é mais fácil para o CETISPeiro ali conseguir se encaixar em algum lugar, e nas cidades pequenas, a partir de agora, graças ao trabalho do senhor ali, que nós apoiamos grandemente, e agradeço por isso, o CETISP ele tem em qualquer município. Gostaria que o senhor levantasse a mão ali para identificar bem ali quem que é o senhor ali, deputado Nazareno. Segundo assunto, rapidamente aqui, é para já começar a explicar para aqueles que nos assistem em casa o tratamento dispensado ao longo dos anos ao profissional de segurança pública no Estado. É prova. Que tipo de atenção e que tipo de carinho é dispensado ao servidor de segurança pública no Estado de Santa Catarina, e falo diretamente aos meus irmãos policiais militares e bombeiros militares. Só para conhecimento, dia 28/8 de 2017, dia do assassinato do sargento Joacir. Olhem as datas. Dia 9/5 de 2019, dia do júri popular, onde foi o julgamento dos assassinos, mandantes e todos aqueles que estavam envolvidos na morte do mesmo. Saíram pela porta da frente metade da quadrilha. Saíram pela porta da frente do fórum. Alguns dos senhores eu sei que estavam lá presentes, porque eu estava, e eu lembro que alguns dos senhores também estavam lá. Agora que vem o carinho e a gratidão que o Estado dispensa. Dia 16/9 de 2019 é que foi pago o pecúlio à viúva. 3 anos depois,
Primeiro, aqueles que participaram da morte dele foi solto. Porque aqui no auditório Antonieta de Barros, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, conversei com o coronel Araújo Gomes e falei de novo da situação. É a 3ª vez que eu envio essa comunicação e a viúva não recebeu o pecúlio dela ainda. Por isso que foi pago no dia 19/9. Só para conhecimento de vocês e para aqueles que estão em casa ver o tipo de tratamento que aquele que se submete a sacrificar sua própria vida em defesa da sociedade recebe. Primeiro o assassino é solto e depois a viúva recebe o dinheiro. Tá bom. Explicar para vocês, eu sei que muitos dos senhores vieram aqui, das senhoras também vieram aqui hoje à tarde para saber dos acontecimentos da semana passada. Vou tentar ser o mais breve possível. Começou-se com uma situação vexatória. Quando cheguei, muitos de vocês já me conhecem pessoalmente, sabem do meu temperamento. Cheguei à casa da agronômica para uma reunião pré-agendada para poder conversar sobre as perdas inflacionárias. Pois bem, já depois eu explico o conteúdo da conversa. De entrada, foi me pedido para deixar o celular na porta. Quem me conhece muito bem sabe que em outras situações eu faria. O meu fotógrafo foi lá na humildade, lá falou assim, posso registrar uma foto? Não, não pode. Foi isso o que aconteceu lá. Qualquer fato diferente desse se chama mentira. Em outras oportunidades, quem me conhece sabe muito bem o que eu faria naquele momento. Só que eu não poderia fazer aquilo que eu costumeiramente faço, quando alguém pede meu celular na rua. O que eu faria? Por quê? Porque atrás de mim tinham 14.384 pessoas num grupo de 40 e poucos membros de uma diretoria me perguntando, e aí, Lima, o que vai acontecer? Então eu engoli seco, participei da reunião onde fui pontual, de forma educada e republicana. Não abordei nenhum outro assunto durante a reunião que não fosse a reposição do déficit inflacionário de 37%. Desta forma aconteceu. Não abordei nenhum outro assunto dentro da sala. Ao sair de lá, ninguém me pediu, de forma alguma, que eu mantivesse em secreto aquela conversa. Ninguém me pediu. Saí de lá no exato momento, comuniquei à imprensa do que foi acordado lá dentro lá. E o que foi acordado? A abertura de um canal de comunicação, onde pudesse sentar as pessoas ali, saber uma data onde a coisa tenha começo, meio e fim. Não encostei a faca no pescoço do governador e ali falando de greve, falando de paralisação, qualquer coisa parecida em momento nenhum. Precisamos de um canal de comunicação. Fora disso, foi cogitada ainda a possibilidade ainda de se conversar ainda sobre uma proporcionalidade daquele que começa a receber o que recebe menos e assim por diante. Não justifiquei porque não existe justificativa. Todo mundo já sabe, todo mundo tem entendimento. Como quando você fala 37%, o pessoal fala, oh meu Deus, 37%, todo mundo já sabe disso. Isso não é novidade para ninguém, não vou eu contar essa novidade lá para o governador, ele já sabia. Então não é justificativa. Todo mundo já está cansado de saber disso. Bom, mente quem diz que é aumento. Mais uma lenda urbana, não é aumento. Os policiais militares do estado de Santa Catarina perderam praticamente 40% do valor de compra com o seu salário. Ponto. Isso é fato. Ponto. Isso é fato. Como disse, herança de outros governos, parabéns. Quando você se coloca à disposição para ficar à frente de um Estado, você também ganha as responsabilidades dos problemas que advêm dos governos passados. Ou não? Ou tudo morre na virada do ano? Não morre. A saúde foi contemplada, a educação foi contemplada e a segurança não foi contemplada. Esse é outro fato. Fato. O assunto também da demanda requer que a gente se lembre de outra coisa. Pessoas estão dizendo que se trata de 16%. Mentira. Comete ingerência e está se metendo onde não deve. Conforme já foi dito em outras oportunidades, está se metendo onde não deve. Ou está tentando fazer a velha prática de repetir uma mentira diversas vezes até que ela se torne uma verdade. Não é 16%, é 37%, por enquanto.
O capital social do Estado de Santa Catarina, a economia do nosso Estado está praticamente baseada na nossa segurança. Os empresários abrem suas empresas em Santa Catarina porque é um Estado seguro. As pessoas vêm de outros estados para morar aqui em Santa Catarina porque é um Estado seguro. Isso são dados da Fiesp, das associações comerciais e industriais de todo o Estado de Santa Catarina. Em pesquisa, porque eles querem investir no Estado. E falam, eu vou investir no Estado de Santa Catarina porque Santa Catarina é segura. Então nós temos o Estado tem um débito com a segurança. Eu não quero estar presente na próxima reunião, porque eu não quero ser pai dessa criança, porque isso é uma criança desgraçada que não merece ter pai. Isso é uma criança que é fruto de vergonha. Quero que sim, que seja atendida as associações, as respectivas associações e que sejam ouvidas. Eu não vou fazer política em cima de uma desgraça de quase 40% de perca salarial. Vocês já sabem muito bem o quanto que é. Eu não preciso falar isso em palanque e nem em rede social para vocês. Agora, que as classes têm que ser ouvidas, elas devem ser ouvidas. E devem ser ouvidas e cumprir-se data e horário, porque eu passei a minha vida inteira trabalhando com prazo e prescrição de prazo, e acertando cada uma. 20 anos, eu não sei o que é faltar um dia de serviço. E não sei o que é deixar de faltar com um compromisso meu assumido. Mesmo quando havia troca dentro de uma 48, eu ia lá com sono e cobria quem fez a troca comigo. Então não justifica o que foi feito na quinta-feira passada. Não justifica. Fecharam o negócio com um homem aquele dia. Como disse, eu não tenho vaidade de dizer que quero ser o pai dessa criança. Eu quero que chame associações e com elas se acertem. Que cheguem a um acerto com elas. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês. Eu tenho certeza que o que existe de melhor dentro do Estado de Santa Catarina está aqui dentro hoje. Os melhores são aqueles que vêm, não os que ficam em casa. Muito obrigado, senhores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem um pouquinho. Tem a palavra pela ordem, deputado Laércio. Senhor presidente, eu gostaria que nós pudéssemos também, nessa tarde, com a presença de todos os nossos policiais aqui, fazer um registro verdadeiro ao nosso amigo e colega Sargento Lima, que desde o primeiro momento, se existe um deputado que defende a classe, é o senhor. E nesses quase 10 meses que eu estou aqui, eu tenho admiração pelo seu trabalho aqui no Parlamento e a sua defesa pela causa da segurança. E o senhor fala a verdade sobre o nosso governador do Estado. Ele tem graves dificuldades de ouvir as pessoas. Entidades são pessoas. E quando nós estamos num governo, se nós queremos errar menos, acertar mais, nós temos que ter um princípio muito forte que é o ouvir. O gestor público que se aproxima da vida real das pessoas, que conhece o que elas gostariam de propor e nos ajudar para administrar, eu acredito que estaríamos caminhando para algo, sem dúvida nenhuma, bom para o Estado de Santa Catarina. Então, a causa da segurança pública é a sua causa e os seus colegas precisam saber que o senhor sempre defende isso aqui no Parlamento. Então, o senhor tem o meu respeito em relação a isso, Sargento Lima. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Felipe Estevão. Quero parabenizar o nosso deputado e eterno Sargento Lima, que é uma voz da segurança pública. E Lima, a gente às vezes quer fomentar empresas, quer fomentar turismo, por exemplo, e tudo passa pela segurança pública. Vou falar da nossa Laguna, Ada. Quem vai para a Laguna se de repente a onda de assaltos e enfim... A segurança pública é fundamental em todas as áreas do nosso Estado e eu quero parabenizar, em especial a Praça, que é o Teixeira, que é uma liderança também sempre muito presente, que passa de gabinete em gabinete, através da liderança do Lima, sempre também deixa nós atualizados das pautas da Praça, e parabenizar o Lima, que levantou essa bandeira e a gente está sempre nos informando, a nossa bancada muito organizada aqui com a Ana, com o Gessé, a gente está sempre unido e dando força ao teu trabalho. Lamentamos gravemente o que tu vem enfrentando, esse silêncio que às vezes todos nós acabamos padecendo, esperando
esperamos que possa, eu não sei se é inexperiência ou é falta de vontade, mas que a gente possa ser ouvido no futuro próximo. Eu acho que vocês merecem. Parabéns, continuem unidos. Afinal, é o engajamento, é a unidade que faz a diferença. Estão muito bem representados, o Lima tem feito um grande trabalho, como todos os deputados, sempre apoiando a causa da segurança pública. Então, deixo aqui o meu registro de total apoio, Lima. Estamos juntos, né? Posso falar em nome também de parte da nossa bancada, dos deputados que estão aí contigo, e junto com os aprasquianos, que estão sempre muito bem organizados e defendendo as pautas. É direito, eles merecem, afinal, fazem a diferença aí no nosso estado. É um grupo que tem levado Santa Catarina na segurança pública a rankings aí de ser admirado nacionalmente. Então, parabéns, contem sempre conosco, através da liderança do Lima. A gente quer dar total apoio aqui no Parlamento. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, sargento Lima, disse no meu discurso semana passada de que é inadmissível que o Estado possa ficar devendo 25% de reajuste inflacionário para uma categoria. Significa que de 2013 para cá, o policial militar de Santa Catarina recebe 1/3 a menos do que devia estar recebendo. Foi consumido 1/3 do salário dele por ausência de reposição inflacionária, não é nem reposição salarial, é reposição inflacionária. O mesmo também acontece com os irmãos da Polícia Civil. A Polícia Civil, que faz as tripas do coração para transformar o Estado de Santa Catarina nessa excelência que é em segurança pública. A Polícia Civil, que também tem uma dedicação extraordinária, também é massacrada com a falta de atenção do governo do Estado. Do mesmo modo, os professores do Estado de Santa Catarina, que fazem a melhor educação do Estado. E agora, a gente tem uma grande oportunidade. Primeiro, porque a gente tem aqui alguns deputados do PSL, um grande número de deputados do PSL, que, obviamente, são do mesmo partido do governador do Estado. Nós temos um dado importante, que é o governador do Estado ser um policial militar. Embora que seja um coronel, aposentado muito jovem, com aposentadoria de quase R$30 mil por mês, certamente o coronel também sente, né, os desafios da reposição inflacionária e a oportunidade que a categoria tem agora, porque tem um PM no governo do Estado. Então, se ela virar as costas para a categoria agora, ela nunca mais vai receber de nenhum Estado a atenção necessária, de nenhum governador, aliás, a atenção necessária. É a oportunidade ímpar, Coronel Lima, Sargento Lima, de a PM ter a sua reposição inflacionária, ter uma proposta de reajuste salarial e de avançar na recuperação das perdas. Nenhuma categoria de trabalhador privado do Brasil ficou com 25% a menos de reposição salarial. Nenhuma categoria. Todas as categorias seletistas tiveram seus reajustes inflacionários colocados na folha. O momento é ímpar. Governador comandante, governador da PM, partido do governador no comando, PSL na casa. Se não fizer agora, Lima, não faz mais. Senhor presidente, muito obrigado. Tem a palavra pela ordem do deputado Maurício Kudilarki. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o sargento Lima, desde o primeiro dia na casa, um guerreiro, um defensor da categoria. Temos muito orgulho de estar junto contigo nessa assembleia. Também da área de segurança, o coronel Mocelin. E falava agora há pouco aí com o coronel Cel, presidente da Associação dos Oficiais da CORS. Semana passada houve um diálogo lá com a Secretaria da Administração, com o Tasca. Foi a PRASC, se eu não me engano, e a CORS para essa conversa. E a reivindicação é justa, é importante que estejam unidos. O governo do Estado pegou a folha de pagamento com mais de 50% da arrecadação comprometida com a folha, já conseguiu reduzir. Há uma expectativa que entre agora em outubro, já dentro do limite, e que possa, então,
conversar, dialogar com as categorias para ver o que é possível. Então, existe boa vontade do governo e nós sabemos, é uma dívida que vem aí de outros governos, mas que quem assume vai ter que encontrar a solução, diálogo, o melhor caminho. Então, quero parabenizar, dizer que são 11 associações, nós participamos de uma reunião esses dias, e todas as 11 associações de Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil e IGP estão unidas aí para esse trabalho em defesa da segurança pública de Santa Catarina. Então, parabéns e estamos juntos nessa luta aí. Pela ordem, presidente. A palavra pela ordem, o deputado Mocelin. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar todos os policiais militares aqui presentes, cumprimentar o nosso deputado Sargento Lima, a quem eu já lhe falei pessoalmente a minha admiração, o quanto é uma pessoa batalhadora pela causa e também fiel às atitudes aqui dentro, coerentes com suas atitudes, com o que tu age, com o que tu fala. Também já fui soldado da Polícia Militar, fui cabo da Polícia Militar, tenho uma filha policial militar, que é soldado lá em Balneário Camboriú, tenho 3 sobrinhos policiais militares, então, e trabalhei 36 anos na segurança pública, no final da carreira no Corpo de Bombeiros. Desde quando eu estava no comando, há 2 anos atrás, quando deixei o comando, já era uma reivindicação da segurança pública, a reposição da inflação, falasse muito bem, desde 2014, que nós não temos. 2014 foi dada a reposição da inflação de 2013. E em 2 anos, que a última parcela foi em 2015, mas retroativa 2013. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, que realmente nós estamos há 6 anos sem a reposição da inflação, com exatamente o mesmo salário, porque é subsídio. Se o valor era 10, hoje continua 10, desde 2015. Mas o que eu quero trazer aqui, que todos, eu peço uma compreensão, e que nós possamos trabalhar unidos como 11 categorias, que o deputado Maurício Kudilac falou, tem os dirigentes dos órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, IGP e Corpo de Bombeiros, que se nós estivermos unidos na mesma causa, e eu tenho certeza que o governo do Estado, através dos seus secretários, o corpo técnico, fazendo o estudo do que é possível, fazer um cronograma, pelo menos, da reposição da inflação, tendo as portas abertas, e nós dialogarmos com o governo, nós vamos chegar a um bom termo, porque a Secretaria de Segurança Pública, vamos dizer, os órgãos da segurança pública, é o que está há mais tempo sem nenhuma reposição da inflação ou de algum reajuste. Então, é extremamente justa a tua causa, a tua luta pela causa. Eu também, por várias vezes, manifestei aqui, manifestei na tribuna, e com o governo e com os secretários, falando da necessidade de nós termos atendida, pelo menos, a reposição da inflação. Não é aumento salarial, bem claro, né? A reposição da inflação da categoria Segurança Pública, que compõe todos os órgãos, por isso que é importante a nossa união. Parabéns aí pela luta, conte conosco que nós estamos juntos. Obrigado. Horário destinado aos partidos políticos, o primeiro horário é do MDB. Tem a palavra por até 13 minutos e 30 segundos, a deputada Ada De Luca. Sargento Lima, esse óculos não é seu? Boa tarde, senhor presidente, colegas de parlamento, público que nos assiste pela TVA, ouvintes da Rádio Alesc e todos vocês que estão aí, policiais, os grandes guardiões da segurança do nosso Estado. Parabéns por essa grande comitiva. Obrigado. Os indícios do petróleo, do pré-sal, foram anunciados pela Petrobras em 2006. Iniciei meu mandato nessa casa em 2007. E logo nos primeiros meses já trazia esse assunto para a Assembleia Legislativa. Em 2009, subi a essa tribuna para falar novamente sobre o pré-sal.
que o momento já era também sendo tratado pela Assembleia Legislativa como prioridade. E naquele mesmo dia acontecia no auditório Antonieta de Barros o seminário O Petróleo do Pré-Sal e as implicações econômicas para Santa Catarina. Naquele mesmo pronunciamento, eu defendia que é do nosso Estado o que nos é direito, e informei que havia protocolado uma indicação a qual solicitava ao saudoso governador Luiz Henrique da Silveira para que criasse uma comissão para estudar, acompanhar e defender o pré-sal do litoral catarinense. Passaram-se anos, eis que o assunto volta à tona e agora com boas notícias. Como em um movimento para que, enfim, aconteça a reforma do Pacto Federativo, o Senado aprovou, dia 15, a partilha do pré-sal, por 68 votos a 0, o projeto que distribui entre a União, estados e municípios o recurso do mega leilão do pré-sal de novembro, uma medida que representa um alívio para os cofres de toda a nação. Segundo a estimativa do governo, o potencial de arrecadação é de 106 bilhões. Desse montante, será descontado o valor devido à Petrobras, que é de 33 bilhões. Os 73 bilhões restantes serão partilhados entre a União, com 48 bilhões e 900, e estados e o Distrito Federal com 10 bilhões, e os municípios com 10 bilhões e 95 milhões. O Estado de Santa Catarina, alertem, senhores deputados, receberá por volta de 188 milhões, e os municípios 426 milhões de reais. Valores estes que terão seus destinos previamente determinados e que serão de extrema importância para os municípios que lutam diariamente pela sua sobrevivência. Mais que esse dinheiro tão bem-vindo, oriundo do pré-sal, tema, como já disse há tempos atrás, venho defendendo nessa casa, para que nosso Estado ganhasse o que é lhe direito. E a discussão que também ressurge sobre o Pacto Federativo. O que se espera a partir de agora é que, após aprovada a reforma da Previdência, o governo e o Congresso Nacional se concentrem dentro de tantas pautas, nessa pauta tão esperada pelos estados e municípios, que é o Pacto Federativo. É torcer para que o valor apresentado pelo ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, que é de 500 bilhões, para ser redistribuído em 15 anos aos estados e municípios por meio deste pacto, seja, caros colegas, realmente uma realidade. Afinal, enquanto a nossa arrecadação tributária cresce, os repasses federais do nosso Estado caem. Como, por exemplo, o repasse dos municípios catarinenses caiu 12%. Fundo de participação, repassado pelo governo federal, teve uma queda de 39 milhões em comparação a 2018. Por isso, mais do que nunca, devemos ficar atentos para que o assunto Pacto Federativo não fique apenas só em bandeiras e blá, 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 e sim que saia do papel. Meu muito obrigado. Para complementar o tempo do MDB, tem a palavra o deputado Fernando Crelin. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, todos que nos acompanham, nos assistem. Pois não, deputada? Com a permissão do presidente, só para uma parte, saudar o Osmar Arcanjo de Oliveira, que é o administrador do Hospital
Regional do Oeste, em Chapecó, o hospital que de janeiro a agosto, deputado Fernando, atendeu o maior número de pacientes em Santa Catarina, por AIH, 122 mil pacientes o hospital regional atendeu. Então, queria fazer esse registro e também da presença do ex-delegado-geral da Polícia, Ricardo Tomé, e do atual delegado-geral, Paulo Coelho, que também estão na casa. Então, agradeço a deferência do nobre amigo aí. Tá? Ok, deputado. Então, senhores deputados, aproveitando o tempo do meu partido, do MDB, gostaria de agradecer a minha bancada, os 9 deputados estaduais, talvez um outro partido, outro espaço que eu me colocasse à disposição nas urnas, tanto em 2016 como em 2018, se não fosse pelo MDB. Mas vou confidenciar a todos os senhores parlamentares, todos que nos assistem, que chegou um momento da minha vida, uma curta vida pública, que me causou algumas dúvidas, quando em esferas federais eu acabei acompanhando todo o desenrolar, tudo o que vinha acontecendo com o MDB nacional. Me causou em alguns momentos, posso dizer uma palavra talvez pesada, mas vergonha de algumas pessoas que nos representavam em cenários nacionais. Pessoas que cometeram delitos, pessoas que foram presas, pessoas que jogaram uma história da redemocratização do país, uma história bonita do MDB nacional, quase que na lata do lixo. Então, e chegou em alguns momentos que eu fiz uma avaliação. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no partido certo? Será que eu continuarei nesse partido que, em nível federal, tem envergonhado muitas pessoas que fizeram uma luta nos seus municípios, nos seus estados e na nação? E aí fiz uma avaliação. Para chegar a esse resultado de ser presidente municipal do MDB, lá da cidade de Joinville, cheguei na conclusão que quem tem que ter vergonha na cara são esses sem vergonhas, esses safados que cometeram esses delitos todos na nação. Esses que estão presos, esses que cometeram tudo errado. Não sou eu que tenho que ter vergonha. Não sou eu que tenho que pagar a conta. Não são vocês, deputados estaduais, parlamentares do meu partido MDB, que vão pagar a conta do erro dos outros. Então, por isso, assumi essa responsabilidade. Consegui, com a consciência muito tranquila, chegar nessa conclusão que a vergonha não é minha e quem fez coisa errada que tem que se envergonhar. Estou aqui dizendo para vocês que estou batalhando por resgatar a verdadeira história do MDB lá em Joinville, do Pedro Ivo, do Luiz Henrique da Silveira, o verdadeiro MDB, que foi um partido sempre de muitas entregas nos municípios e principalmente no estado de Santa Catarina, e por isso que assumi esse grande desafio, importante desafio. É um desafio que realmente é importante, um desafio que a minha família me ajudou muito e me apoiou para assumir, e quero agora contar com a minha bancada, com o meu partido, para que a gente consiga realmente mostrar o verdadeiro MDB é diferente do MDB desses canalhas que fizeram muita coisa errada em nível nacional. Deputado Volney. Quero, primeiramente, lhe parabenizar por essa coragem, por essa determinação de representar o nosso partido na maior cidade do nosso estado. Então, dizer a você, Fernando, de que quando me lancei a candidata a deputado estadual, muitos perguntavam, eu contava a minha história de família, de trabalho e tal, mas também a minha história política, e perguntavam para mim o seguinte: qual o seu partido? Muitas vezes eu tinha que começar dizendo o seguinte: olha, no meu partido tem boas pessoas e algumas não tão boas, porém, eu sou responsável pelos meus atos, mas tem muito no meu partido que nos envergonha, entendeu? Agora, o que importa é quem nós somos, e nós continuamos levantando essa bandeira. E dizia também, se no meu partido tem pessoas muito boas e algumas não tão boas, nos outros também tem muito boas e algumas não tão boas. E quero, para finalizar, dizer que em alguns momentos eu dizia o seguinte: tem pai e mãe das famílias tradicionais e antigas de 10, 12, 14 filhos, que o pai e a mãe estão com 78, 80 anos e estão morando do lado de um centro comunitário. E hoje tem vergonha de sair dentro de casa porque um dos 2 filhos saíram da linha do correto. Então, quer dizer, em todos os lugares nós temos pessoas boas, em todos os lugares nós temos algumas que nos envergonham, mas o que importa é o que nós somos, é nós que fizemos o partido, não é o partido que faz a gente. Então, parabéns aí, e se o nosso partido tem pessoas muito boas, e algumas não tão boas, a gente vai construindo, reoxigenando, reformando, mas mesmo assim ainda é a maior família e a mais antiga, e nós temos muito que trabalhar e muito que fazer pelo nosso estado e nosso país. Aquele abraço. Aquele abraço. Obrigado, deputado Volney. Deputado Milton Robles.
presidente, deputado Fernando Freire, eu quero primeiro lhe cumprimentar pelo ato de coragem. Os líderes verdadeiros não fogem à luta. E nós vivemos talvez um dos piores momentos da política brasileira, onde todos os partidos foram jogados na lata do lixo, quando começou a se dividir e criar partidos políticos por um projeto de poder, infelizmente, graças a Deus, interrompido, né? Infelizmente, que fez com que tudo isso acontecesse. Atrás da fragmentação partidária veio o mensalão, a corrupção e toda essa sacanagem que o brasileiro todo viu. Agora é hora do retorno, onde vamos diminuir o número de partidos políticos, onde os verdadeiros partidos políticos que vão representar a sociedade têm que recuperar a sua identidade político-partidária. Nós estamos fazendo isso junto com todo o nosso time no PSD, por isso eu aceitei o desafio, porque estamos no fundo do poço, e fico contente, muito feliz, por ter lhe conhecido aqui nessa casa, saber da sua idoneidade, dos seus princípios, e que assume tamanho compromisso de reconstruir algo que, infelizmente, jogaram na lata do lixo, que foram todos os partidos políticos, não foi só o MDB. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, deputado Milton. Deputado Gênio. Meu irmão, meu amigo. Primeiro, parabéns. A nossa maior cidade do estado, Joinville. É você, vereador mais votado naquela cidade, vereador mais votado no estado. Foi deputado muito bem votado, hoje estar aqui com méritos, muito trabalho seu. E não tenho dúvida nenhuma, nós, nesse momento, representamos uma sigla partidária, o nosso MDB, e eu não tenho dúvida, você vai fazer um grande trabalho, sim. Trabalho que lá, como você frisou, é Pedro Ivo, nosso Luiz Henrique da Silveira, que foi 3 vezes prefeito daquela cidade, foi 2 vezes governador, foi senador, e eu não tenho dúvida nenhuma, você está no caminho certo, trilhando. Tenha certeza que aqui tens grandes amigos, principalmente da bancada do teu partido, grande MDB. Terminou o tempo. Deputado Laércio. Presidente Júlio, me dá mais 30 segundinhos para falar dessa nova geração política de Santa Catarina. Deputado Fernando, sabes que eu sou admirador do seu trabalho, né? Tenho certeza que a recíproca é verdadeira. E dizer que ano que vem, eu acredito que é a eleição mais importante. É a verdadeira eleição, onde as pessoas têm endereço, onde as pessoas têm nome, onde elas têm os desafios delas, e tudo nasce para resolver esses problemas e levar esperança para as pessoas através da união de pessoas que querem fazer o bem através da política. E você está dando a oportunidade para essas pessoas, liderando um grande partido com a história da democracia nesse Brasil, de que é possível, sim, podermos voltar a acreditar na política e poder produzir a política do bem, como era feito no tempo dos teus pais, dos teus avós, a política cheia de valores e de princípios. Tenho certeza que o MDB de Joinville está em boas mãos, sucesso e boa sorte. Obrigado, deputado Laércio. Obrigado, presidente. Já me falou antes. Próximo horário é do Bloco Social Liberal, PSL e PL. Não há oradores inscritos. Bloco seguinte, PP, PSB, PRB e PV. Deputado Ivan Nats, por até 12 minutos. 12. Quero dizer que o pessoal do PSL não pode usar o tempo, porque eles estão brigando um pouquinho lá fora, depois eles vão voltar. Perdão. Uma pequena infecção no pulmão à base de antibiótico. O ruim não é ter infecção no pulmão, o ruim é ter que tomar um antibiótico em pleno Oktoberfest, né? Isso que machuca a gente um pouco por dentro. Senhores deputados, senhores deputados que nos acompanham aqui, boa tarde. Eu queria fazer uma reflexão de um assunto que foi pauta de audiência pública aqui, proposta de lei do deputado Gerry Comper, que mexe com a estrutura da distribuição de ICMS no estado de Santa Catarina. O objetivo
da proposta do deputado Gerry Comper de fortalecer os pequenos municípios, colocando aproximadamente R$800 mil anuais em cada um desses pequenos municípios. Acho extremamente importante a gente fortalecer os pequenos municípios, mas o problema é que a proposta, ela tira dos grandes municípios, ou seja, os municípios com mais de 10 mil habitantes, aproximadamente R$17 milhões do orçamento desses municípios. É o chamado projeto Robin Hood, o projeto em que se tira de um para entregar para outro. Eu, como representante do Vale do Itajaí, queria, obviamente, fazer defesa dos municípios da minha região que vão perder recursos caso o projeto Robin Hood avance nessa casa e ele seja aprovado da forma como foi apresentado. Ainda que com boas intenções de fortalecer os pequenos municípios, a gente está tirando, vou repetir, tirando dos grandes municípios para colocar nos pequenos. Eu fiz aqui um pequeno levantamento para mostrar a importância e os reflexos desse PL só na minha região. Por favor, tem um quadro comparativo, onde a gente observa o seguinte: se a proposta como apresentada passar, nós teremos, por exemplo, menos recursos em Blumenau, 8,7 milhões, Brusque, 3 milhões, a nossa Gaspar, deputado Gerry Comper, deputado Vampiro, que tem base eleitoral lá em Gaspar, 1.800.000 menos. Indaial, deputado Laércio, 1,5 milhão de reais menos. Pomerode, da nossa região, 1.200.000. Timbó, deputado Laércio, a nossa querida Timbó, a Timbó progressista, a Timbó que gera renda e emprego, 1.100.000 a menos. Até Guabiruba, Rio dos Cedros, Benedito Novo e Rodeio receberiam menos recursos do ICMS. Então, a nossa preocupação, a preocupação do Vale do Itajaí, especificamente, a minha região, a região de Blumenau, que somado aí, teria algo em torno de 17 milhões a menos, em remessas de ICMS. Então, a proposta do deputado Gerry Comper, que repito aqui, tem valores extraordinários, ela precisa dessa reflexão. Por quê? Porque os grandes municípios, deputado Milton Albers, que já foi prefeito de Rio do Sul, uma cidade com mais de 10 mil habitantes, aqui que já foram prefeitos de outras grandes cidades, o deputado Kellinger, que será o futuro prefeito de Joinville, se não tenho dúvidas, tem os desafios dos pequenos municípios em quantidades maiores. Na verdade, as necessidades do tamanho, elas são do tamanho do município. Um grande município tem as mesmas necessidades de um pequeno município. É só questão de proporção. A proporção são gigantescas, como a cidade de Joinville, a cidade de Criciúma, a cidade de Florianópolis, a cidade de Blumenau. Tem os seus desafios do tamanho do seu município. E os pequenos municípios, obviamente, os desafios dos pequenos municípios. Então, nós teremos 122 municípios, inclusive a Palhoça do deputado Nazareno, dentro desses 122 municípios, com ICMS, com a tabela de distribuição do ICMS extremamente prejudicada. Por isso nós vamos fazer esse debate com muita inteligência, com muito cuidado, no sentido de ajudar o fortalecimento dos pequenos municípios, mas não permitir que se tire dos grandes. E a proposta que eu apresento aqui, e que a gente a FECAM começa a adotar também, é a proposta de que nós avancemos na parte que pertence ao governo do Estado, nos 75% que fica com o governo do Estado. Não mexe no repasse dos grandes municípios e vai buscar 0,96% do orçamento da receita corrente líquida, da fatia que fica com o governo do Estado,
para repassar para os pequenos municípios. Com esse 0,96% da fatia, dos 75% que fica com o governo do Estado, da receita corrente líquida, a gente colocaria R$800 mil em cada município com menos de 10 mil habitantes no estado de Santa Catarina. Vou repetir. Se a gente avançar um pouco no que o governo fica com ele, em 0,96%, nós vamos colocar 800 mil em cada ano, em cada pequeno município, sem mexer com os grandes municípios. Aí sim a gente faz justiça tributária, né? Justiça tributária, que é isso que a gente trabalha para construir aqui na Assembleia Legislativa. Acho que o governo fica com uma fatia muito grande do bolo do ICMS. Todo mundo mexe o bolo, todo mundo constrói o bolo, todo mundo põe o bolo para assar, e todo mundo tem que ter uma fatia justa desse bolo, que é o resultado do imposto de todos os catarinenses. E a fatia justa, nesse momento, não é tirar dos grandes, é tirar do governo do Estado menos de 1% do orçamento da receita da corrente líquida, para colocar nos pequenos municípios. Aí sim a gente ajuda os pequenos municípios sem atacar o interesse dos pequenos. É isso, senhor presidente. Próximo horário é do Bloco Social Democrático. PSD. Presidente, pela ordem. PDT, PSDB e PSC. Está inscrito o deputado Milton Alves, que tem a palavra por até 15 minutos. Antes, porém, tem a palavra pela ordem o deputado Jerry Comper. Só registrar esse nosso PL 165. Primeiro que nós somos em 40 deputados aqui nessa casa. Se nós olharmos os 40 deputados Milton, nenhum, com certeza, mora numa cidade com até 10 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui dia 1º de fevereiro, assumi a Comissão de Assuntos Municipais, nós fizemos audiências públicas, aquele estudo do Tribunal de Contas com até 105 municípios que seriam fechados à fusão com até 5 mil habitantes. Então, esse nosso projeto, primeiro, ele vem ao encontro dos pequenos municípios. E segundo, essa casa é para debater. E o senhor presidente foi muito feliz numa entrevista que deu na nossa TV Rede Bela Aliança de Rio do Sul, que é um debate que nós temos que fazer nessa casa, com o governo, enfim, com a FECAM, com a sociedade. Não é que nós já estamos tirando das grandes cidades, com as cidades com mais de 10 mil habitantes, mas muito pelo contrário. Somos defensores dos pequenos municípios e vamos lutar por eles sim, sempre. Mas sempre num bom diálogo, sempre conversando, principalmente com os demais parlamentares. Obrigado, deputado Milton. Com a aquiescência do deputado Milton, rapidamente, deputado Ivanates. Queria convidar o deputado Jerry Comper para quando eu estiver na tribuna falando de um tema interessante, que ele quiser pedir uma parte, fica à vontade para se manifestar. Muito obrigado. Está feito o registro. É bom vossas excelências se acertarem aí. Deputado Milton Alves, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham nessa tarde de hoje, eu acho que aqui, deputado Jerry, essa é a casa para enfrentamento e resolutividade de grandes problemas, de grandes temas de Santa Catarina. E hoje sabemos todos nós que a maioria dos municípios catarinenses ou brasileiros passam por dificuldade, né? E temos que encontrar uma saída. Que bom esse debate, né? Eu acho que com a FECAM, com o governo, com todos com boa vontade, de repente se encontra um novo pacto estadual para a redistribuição da renda. E por isso que hoje ainda nós falávamos lá na CCJ da importância do orçamento impositivo, deputado GR. Aquele que os deputados indicam lá, justamente para as cidades pequenas que às vezes ficam esperando uma emenda de um deputado para poder realizar uma obra, porque sem elas não fazem nada, né? E isso o governo distante não consegue ver. Por isso que a gente tem que defender, deputado Laércio, as prerrogativas do parlamento catarinense, né? E é nesse sentido que eu me manifesto. Eu acho que o debate é importante, vamos aprofundá-lo e com maturidade, quem sabe, todos juntos encontrarmos um caminho. Deputado Laércio, deputado Milton Alves, se me permite, essa também seria minha proposta. Eu acho que nós, como parlamento,
temos um papel fundamental também para aumentarmos as receitas, principalmente dos pequenos municípios. E através das nossas emendas parlamentares, que o governador do Estado, ele cumpra a lei e dê essa prerrogativa para o parlamento, que está lá na base, está conversando com o vereador, conversando com o líder comunitário, conversando com o prefeito, onde uma emenda parlamentar sua, deputado Milton Obos, pode estar ajudando esse município com o aumento dessa receita. Então, o parlamento tem, sim, esse instrumento legal, legítimo e verdadeiro para ajudar as nossas pequenas cidades em Santa Catarina. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna é para nós falarmos de algo que realmente tem o grande poder de transformar, de mudar a vida das pessoas, de mudar a situação de um Estado, que é a competitividade. Nós tivemos, na última semana, novamente a divulgação do ranking da competitividade de 2019 e, pela terceiro ano consecutivo, Santa Catarina aparece como o segundo melhor estado do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, com 87,4, Santa Catarina com 74,4 e o Distrito Federal com 71,8. Considera esse ranking os indicadores: potencial de mercado, infraestrutura, capital humano, segurança, educação, solidez fiscal, sustentabilidade social, inovação, eficiência da máquina pública e sustentabilidade ambiental. E quando a gente vê um dado desse, eu gostaria que passasse a segunda transparência, só dizer que Santa Catarina não era esse estado contemplado pelos brasileiros como um dos melhores estados do Brasil. Se nós pegarmos lá, nesse mesmo gráfico, em 2011, nós éramos apenas o 7º melhor estado do Brasil, considerando esses mesmos critérios de avaliação. Fomos subindo e justamente, nos períodos 2014, 15, 16, 17, que vivemos uma das maiores crises da economia brasileira, Santa Catarina passou a ser um dos melhores estados do Brasil, subindo para 6º, 5º, 3º e 3 anos a fio, 2017, 2018 e 2019, como o segundo estado brasileiro. E aí nós temos que acreditar, nós temos que dar o crédito a todos os catarinenses empreendedores, porque nós somos um povo empreendedor, os empresários, deputado Júlio Garcia, que muitas vezes são taxados como os que estão aí para enriquecer, mas são aqueles que, pagadores de impostos, que investem verdadeiras fortunas e colocam em risco toda a sua vida, sua história, seu patrimônio, para gerar emprego, renda, acreditando no negócio e acreditando ainda mais no estado de Santa Catarina, porque aqui investiram. Foram esses empreendedores, foi esse povo trabalhador, mas com ações de governo. E aqui, 2011, se a gente vê esse gráfico, foi quando assumiu o governador Raimundo Colombo, que esteve à frente do estado até o ano passado, junto com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que assumiu no último ano. Medidas duras tiveram que ser tomadas para ajustar a economia. Medidas duras quando enfrentava a queda na receita e não podia se aumentar impostos. Medidas duras quando o setor têxtil de Santa Catarina passou a viver uma das grandes crises da história, com o dólar subvalorizado, o real supervalorizado em relação ao dólar, e a indústria brasileira perdeu competitividade. As lojas, só víamos produtos da China.
E quem mais emprega em Santa Catarina é a indústria têxtil, a indústria de confecção. Não tem cidade catarinense que não tenham lá as suas facções faccionando. E o governo, com toda a dificuldade, o governador Raimundo Colombo teve que diminuir o imposto do setor têxtil, os chamados incentivos fiscais que foram tanto demonizados durante todo esse ano, inclusive parte do ano passado. Foi essa visão que fez com que se retomassem empregos, se retomasse força de trabalho, e o Estado passou a arrecadar menos de mais, porque estava arrecadando mais, mas de muito menos, o que era uma equação insustentável. Então, se hoje nós vivemos esses números são fruto desse trabalho conjunto, de visão de governo, que procurou cumprir a sua missão, de manter um ambiente competitivo de negócios, para que gerasse trabalho, emprego, porque através disso é que a arrecadação se sustenta. A pior das crises é aquela que tira o emprego e a capacidade de subsistência do trabalhador. E Santa Catarina foi o estado com menos índice de desemprego em toda essa crise, justamente por essas medidas com visão de longo prazo terem sido tomadas. Eu vejo com preocupação, eu gostaria que passasse a outra transparência, aqui mais um dado importante de Santa Catarina, onde mede a vida das empresas, a sobrevivência das empresas. Somos o segundo melhor estado, atrás, muito próximo, só atrás do Rio Grande do Sul. Isso aqui mede a taxa de vida das empresas pesquisadas em 2 anos sucessivos. Então, somos o segundo estado. Mas o que me preocupa, poderia passar, são esses dados. Aqui a gente vê como a nossa economia catarinense está distribuída em suas regiões. Por isso, deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência que vem lá do extremo oeste de Santa Catarina, olha o desequilíbrio. E esse desequilíbrio tem que ser olhado, deputado Valdir Cobalcini, com os olhos do empreendedor, o governador que olha por toda Santa Catarina e diz: o que temos que fazer para equilibrar, deputado Titon, o ambiente macroeconômico do nosso estado. Enquanto o oeste cresceu 5,2%, o sul diminuiu, o Vale do Itajaí, por consequência dessa questão do setor têxtil, onde somos muito fortes, diminuiu, e o Alto Vale, mais ainda. O Alto Vale, que no passado sustentou crescimentos fantásticos, hoje está minguando porque não tem mais investimento externo. Nós estamos ilhados, o meio do estado ilhado, assim como a Serra. Estamos distante dos portos, sem infraestrutura, sem modal de transporte e logística que nos diferencie, dependendo de uma rodovia BR-470, que não suporta mais o desenvolvimento de Santa Catarina. Ontem à noite, presidente, eu saí de Lontras, quando fiz uma reunião, 9 horas da noite, pensava em descer até Itajaí, que tinha um compromisso ainda em Itajaí. Vim até próximo de Apiúna, e depois de ficar meia hora na fila, parado, porque a rodovia estava interditada, deputado Gé, voltei para Rio do Sul e vim hoje de madrugada pela 282 para cá. Ninguém sustenta mais isso. Então, quando a gente pede que o governo olhe Santa Catarina, dialogue com a Assembleia Legislativa
deputado Nazareno, ouça os empresários, ouçam as lideranças, ouça os deputados, para fazermos um plano de desenvolvimento com visão de médio e longo prazo para o nosso Estado. Nós queremos participar disso. Não adianta mandar uma cartinha para os prefeitos e perguntar para ele qual é a sua prioridade. Não é assim que se administra um Estado. Temos que ter um plano com um olhar grande de desenvolvimento de infraestrutura que possa atrair o desenvolvimento. E também a questão tributária. Por isso que eu trago esses dados, primeiro para parabenizar e enaltecer as atitudes do nosso ex-governador Raimundo Colombo, do Eduardo Pinho Moreira, que os dois juntos administraram Santa Catarina pelos últimos 8 anos. E venceram uma das piores crises, preparando o Estado para ser um dos melhores estados do Brasil, e não podemos jogar isso fora. E olha, que nesse ano, quando a economia deu só um pequeno suspiro de querer melhorar, temos aqui um dado importantíssimo do CONFAS, dados contidos na edição do Boletim de Arrecadação divulgado hoje pelo CONFAS, Conselho Fazendário Nacional. Diz assim: a arrecadação de tributos nos estados aumentou 6,79% nos primeiros 6 meses deste ano. Isso foi o crescimento da arrecadação em média nacional. Agora, olha o que diz esse mesmo documento. Desempenho. Ainda em relação à arrecadação total dos tributos, o Estado de Roraima apresentou o maior registro de crescimento em comparação ao primeiro semestre de 2018, com a variação positiva de 43,8%. É extrativismo, é algo anormal que está acontecendo lá. Em seguida, vieram os estados de Santa Catarina, com 17,99% de aumento na arrecadação. Variação positiva, 17,99%. Deputado Titon, isso é dado do primeiro semestre, sem o efeito dos aumentos de impostos, que passaram a vigorar só no segundo semestre. Então, sem aumentar impostos, no primeiro semestre, a arrecadação de Santa Catarina cresceu 17,99%. Esse Estado, deputado Fernando Crelin, ele está preparado para crescer, para se desenvolver. Não podemos tirar os verdadeiros instrumentos de desenvolvimento do nosso Estado. Temos que aprimorá-los. E esse debate cabe a nós construirmos junto com o Executivo de Santa Catarina, e é isso que nós queremos nos propor a fazer. Olhe bem, enquanto crescemos 17,99%, o Paraná encolheu 0,79%. Aqui no lado, 0,79%. Essa é a diferença de Santa Catarina com o restante do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário é do Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra, em nome do partido, o deputado Neudi Sareta, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, quero cumprimentar de forma muito especial o vereador Ney D'Ambrosio, do município de Ouro, que está aqui presente também acompanhando a sessão, na expectativa e preocupado lá para que retome a obra de asfaltamento da rodovia de Ouro a Jaborá, que nós esperamos que nos próximos dias isso de fato se concretize, um anseio, um desejo de toda aquela região. Mas, senhor presidente, hoje nós fizemos uma reunião com a presença do secretário de Estado da Saúde, aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, reunião, na verdade, ordinária da comissão, onde a pauta principal com o secretário era a nova política hospitalar de Santa Catarina, para debatermos então a distribuição dos recursos aos hospitais, esta nova política que estabelece, nova política hospitalar, que prevê então a concessão de incentivo financeiro aos hospitais filantrópicos
e municipais que atendem pelo SUS. Conforme estabelecido nesta política hospitalar, o Estado deverá, então, no ano que vem, repassar cerca de 308 milhões de reais a 96 unidades hospitalares, são hospitais filantrópicos e municipais, de repasse, então, que serão remunerados de acordo com uma classificação de produtividade, onde nessa classificação os hospitais foram analisados em diversos aspectos, como o tamanho da instituição, taxa de ocupação, leitos do SUS, quantidade de especialidade e outros. Ou seja, para receber os recursos, terão que oferecer o atendimento aos pacientes, já que serão remunerados pelo que produzem. O que nós queremos, de fato, é que esses hospitais recebam os recursos e tenham condições de atender o quanto mais possível a população catarinense. O apoio, portanto, a esses hospitais é fundamental. E ter uma política clara de distribuição desses recursos é muito importante. Agora, eu não posso deixar de levantar uma preocupação também, porque 34 hospitais acabaram ficando fora desses critérios que foram analisados e estabelecidos. E desses 34, numa olhada rápida, nós percebemos que tem, por exemplo, 18 são do Grande Oeste de Santa Catarina, uma região das mais afastadas da capital do estado e talvez das que mais precisa de atendimento mais próximo, e isto é uma grande preocupação. Nós temos que debater uma forma de que esses hospitais não fiquem excluídos. Portanto, e o próprio secretário colocou que essa política, deputado Mauro, Vossa Excelência que lá esteve presente e debateu, ela ainda está em construção. Ora, se está em construção, nós vamos continuar questionando isso para que esses hospitais possam ser beneficiados. Mas eu não posso deixar, é claro, de enaltecer o fato de estar sendo discutido e debatido uma política hospitalar que contemple critérios claros de atendimento aos hospitais e à nossa população catarinense. Senhor presidente, o tempo é curto e eu preciso fazer um registro também aqui, fiz inclusive por escrito, uma proposição sobre o problema de algumas escolas, e eu cito especificamente no caso do município de Ceará. O próprio Ministério Público lá fez uma ação pedindo adequação das estruturas de 5 escolas localizadas no município de Ceará, em função de deficiências nas condições sanitárias, de segurança e acessibilidade, e inclusive há um pedido de interdição de uma das escolas estaduais lá. Então é preciso que o Estado haja rápido, que ele possa prontamente atender lá aquelas necessidades, aquelas urgências que estão lá, em função inclusive uma das escolas chegou a então ter esse pedido de interdição, e o Corpo de Bombeiros também já tem uma preocupação aí na questão de segurança. A direção do colégio, inclusive, instalou escoras lá para que os bombeiros pudessem autorizar a passagem de alunos de um lado para o outro, ou seja, precisa de adequação imediata. Portanto, nós fizemos esse apelo à Secretaria de Estado da Educação para que tome essas medidas o quanto antes. São uma série de escolas no estado que estão nessa situação, mas eu trago aqui especificamente os casos de Ceará, especialmente dessa escola que está sob o risco de intervenção, para que não seja prejudicado lá o andamento das aulas e nem a segurança dos alunos. E para isso precisa que o Estado intervenha no sentido de resolver o problema, de mandar fazer os consertos necessários, as revisões e a reforma necessária para que essas escolas fiquem em plenas condições de funcionamento. Obrigado, senhor presidente. A presidência suspende a sessão até às 16 horas para a realização da ordem do dia. Está suspensa a sessão.